Pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, sou o professor de vocês, sou da Igreja Assembleia de Deus Santuário do Senhor, que nós chamamos de ADSS, do pastor Alessandro Sena e a pastora Thaís, ok? Estamos na lição 8 falando sobre o avivamento espiritual no mundo, certinho? Então, olha só, a pergunta da serenata dessa vez vai ser: quais são as 5 coroas disponíveis que podemos receber de Jesus e o que é necessário para conquistá-las, tá? Primeiro, coroa incorruptível ou dos vencedores, certo? Que é o quê? É a coroa que é prometida aos vitoriosos que venceram a corrida sem se desqualificarem, ou seja, aqueles que esmurram a sua carne para que não caiam. Estes sabem suas fraquezas e lutam contra elas e vencem. Isso aqui, gente, é primordial. Primeiro de tudo, eu quero perguntar para você: você sabe quais são as suas fraquezas? Onde é que você mais cai? Outra coisa, você por acaso admite quando você erra? Porque se você tiver orgulho, pode ter certeza que essa coroa não está reservada para você, ok? É o que aconteceu com Pedro. Antes ele falou: não, Senhor, certamente eu não negarei ao Senhor. Ou seja, ele não sabia a sua fraqueza. Mas quando chega lá no livro de João, Jesus se encontra com Pedro, depois dele já ter ressuscitado, e Pedro realmente reconhece que ele não é quem ele dizia ser. Ok? Coroa da justiça, tá? Enfim, o livro você já sabe. Os que amam a vinda de Jesus vivem como se podem ser arrebatados a qualquer momento. Aquelas pessoas que têm aquele desejo, que têm aquela chama dentro de si, que querem ser arrebatadas. Então isso é muito legal, é uma coroa também que você pode receber, tá bom? É algo muito interessante. E vamos lá. Tem gente que me pergunta: será que a gente vai... Alejandro, se eu receber as 5 coroas, eu não vou ter cabeça para colocar as 5 coroas. Mas enfim, isso não é uma questão pra gente. Terceira coroa, coroa da alegria ou coroa de júbilo, para como alguns conhecem. Aqueles que amam ganhar almas para Cristo. Isso é primordial, gente. Tem gente que é apenas crente de banco, entendeu? E para ter a coroa da alegria, não precisa ter o chamado de missões. Não, a pessoa tem que ter o desejo de ganhar almas, porque ele falou: ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso ganhar alma lá na África, mas o que eu posso ganhar almas também no meu vizinho, na minha casa, o meu irmão, a minha mãe, enfim, na minha cidade. Isso não interessa, tá bom? Apenas tem que ter esse desejo. Coroa da glória, para presbíteros e pastores bons e fiéis que cuidam e trabalham por amor. Essa coroa aqui, talvez você não possa ganhar porque você não tem esse cargo, ok? Porque ela é focada apenas para esses cargos aqui, certinho? Coroa da vida. E falando um pouco sobre o cargo de pastor, tem gente que, eu quero ser pastor e tudo mais, só que, gente, só é pastor quem tem chamado, tá bom? Eu aprendi isso, porque se você querer ser pastor, não, eu vou abrir uma igreja, vou querer ser pastor aqui, pode ter certeza que você vai cair, porque a pessoa só é colocada em um cargo quando Deus pede e Deus honra, beleza? Coroa da vida. Então, para os que forem perseguidos, exemplo, cristãos da janela 10 ou 40. Para quem não sabe, existe o mapa mundi, certo? E existe como se fosse uma linha assim no meio do mapa mundi. Aquela janela 10 por 40, se você colocar no Google, você vai conseguir ver direitinho. Aqueles países são os países mais perseguidos do mundo. Então aí sim entra a África, entra a Arábia Saudita, entra a Índia, entra vários países, entra Afeganistão. Então esse lugar é o lugar onde Satanás mais predomina. É o lugar onde Satanás usa diversas pessoas, existe o terrorismo, existe tudo de pior na sua vida. Na sua vida não, na vida dessas pessoas. Então, se você por acaso mora no Brasil, agradeça bastante, tá bom? Agradeça muito. Porque, gente, muitas vezes a gente não valoriza o país que a gente tem. Mas, por exemplo, eu quero morar nos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos, existem supermercados onde oferecem comidas satanistas. Está escrito, por exemplo, tem um produto. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo. Um fone de ouvido. Aí no fone de ouvido lá tem embalagem e lá fala bem assim: entregamos 10% para a obra satanista. Isso aqui é verdade. O meu pai morou nos Estados Unidos e ele viu isso presencialmente, tá bom? Então preste bastante cuidado. Essa aqui é a nossa pergunta da serenata. São 5 coroas que você pode receber. E se você tem interesse de receber todos esses slides para a sua EBD ficar ainda mais interessante, entre em contato comigo, tá bom? E eu vou disponibilizar para vocês em nosso grupo no WhatsApp, ok? Tchau, tchau.